Inspiração. Hoje mais um episódio desse programa que tem o objetivo de valorizar as mulheres, de trazer à tona histórias de mulheres que são referência em suas famílias, em sua comunidade e também mostrar a trajetória daquelas que vieram antes e que inspiraram, que construíram essa mulher. E hoje aqui com a gente, e aí eu vou copiar da listinha, Karen, porque é uma listinha grande. Advogada, professora universitária, empresária e também da diretoria da OAB Santa Maria, Karen Guinot. Assim, falei certinho? Certíssimo, Fábio. Esse sobrenome. Posso ter chamado de Fábio, né? Porque pode, é como te conhecem, pode. Né? E eu vou começar contando que a gente brinca aqui, Karen, que qual é o critério para trazer mulheres aqui para participar do Inspiração? São mulheres admiráveis, que eu conheço, porque eu tenho 31 anos já de trajetória aqui em Santa Maria, né, que eu conheço pessoalmente, eu já ouvi muito falar, ou então mulheres que eu faço uma investigação com tantas outras mulheres que tem à minha volta e peço indicações. Karen Guinot foi até agora a mais indicada por quem eu perguntei. Eu preciso de umas mulheres assim, aquela mulher que faz a diferença, aquela mulher que por onde passa ela deixa a sua marca. E a Karen foi citada aí por várias mulheres e homens dizendo que ela tem esse perfil, que ela é muito forte, muito persistente, muito aguerrida, batalhadora, ao mesmo tempo é muito divertida, muito agradável. Essa é a Karen Guinot, que a gente vai conhecer um pouquinho mais por meio das mulheres que a inspiram. Fábio, eu fico assim, me sinto muito honrado, assim, né? Até a gente corre tanto, trabalha tanto, se envolve com a casa, com a família, com os amigos, né? Com a profissão, né? Com cuidado com os outros também, porque dentro da OAB a gente tem um trabalho bem forte também, né? Com os colegas e com a comunidade. E às vezes a gente não para pensar que a gente, de repente, pode ser fonte de inspiração, né? Pode servir como marco de inspiração. Então até me tomou de surpresa, né? E alegria esse convite, porque a gente acaba não tendo tempo de refletir sobre muitas coisas. E tu também me fez refletir, porque aí quando tu me convidaste eu fiquei pensando, tá, mas e a minha inspiração, né? Da onde é que vem a minha inspiração? O que faz de mim o que eu sou hoje, né? Qual é a minha trajetória? Então tu também me botou no banquinho, na cadeirinha, no banquinho do pensamento. É bem bom, né? No banquinho do Mas pensamento. Muitas têm falado isso, Karen. Muitas mulheres que têm trazido esse feedback para o projeto. Fabi, nós não pensamos sobre o nosso passado, nós não pensamos sobre as grandes mulheres que nos trouxeram até aqui. A gente não reflete sobre o protagonismo feminino dentro da família, dentro da nossa comunidade. A gente sequer tem tempo para parar para fazer isso. Então, a Inspiração também tem esse objetivo, de trazer à tona essas histórias, essas trajetórias sensacionais que nos trouxeram até aqui e que a gente sabe que, a partir delas, a gente vai para onde a gente quiser. Não, e assim, 5 minutos de conversa antes contigo, de nós entrar, tu já virou uma inspiração. Né? Porque, tipo assim, a gente... Claro, o empoderamento, eu sempre... até esses tempos eu vim fazer um programa aqui, fazer uma abordagem temática sobre a questão do empoderamento feminino. Aí me disseram assim, cara, o que é o empoderamento feminino para ti? Eu disse, meu Deus, eu sou muito nu e cru para falar as coisas, porque eu não tenho, né, que nem eu digo, eu não Essa tenho... também é uma característica que te trouxe aqui para assim, Inspiração. O meu filtro, ele é baixo, né, porque eu falo tudo mulher que eu penso. Verdadeira, autêntica na sua essência, Karen Guinot. E eu acabo sendo, tu mesmo disseste, teve homens que indicaram, coisa e tal, porque na minha vida nunca houve diferença. Tipo assim, eu nunca consegui maturar que mulher e homens estão em níveis diferentes, porque eu venho de uma criação com uma mãe muito forte, que era... A minha mãe sempre foi muito assim atuante, não só no conceito familiar, enquanto mãe, enquanto a questão de prover o afeto, enquanto a questão de prover também sustento junto com meu pai, porque ela tinha uma carreira muito bonita e uma trajetória muito parecida com a minha, né, que dá orgulho de olhar para trás e ver, e porque eu sou gêmea com um homem, né? Eu tenho um irmão gêmeo. Nem sabia. Então ninguém nunca me criou achando que eu era diferente de alguma coisa. Então eu sempre gravitei muito em vários círculos, né? Porque para mim não tem diferença. Eu sento numa mesa com homens, converso sobre tudo, né? Eu não tenho aquela coisa assim, mas eu estou num meio masculino. Eu me acho que o meu lugar é onde eu quiser estar.
sabe? Então, isso Dona foi uma coisa... Clecina é uma mulher que nós vamos falar muito aqui, Dona Cleci. Eu queria que tu voltasse lá para a tua infância, Karen. Na tua infância, quais são as melhores lembranças e as melhores inspirações da tua mãe ainda na infância? Hoje, assim, que eu vejo? A minha mãe é uma mulher, assim, que eu te disse que é a minha inspiração, né? E hoje eu consigo refletir mais sobre isso, porque a maturidade traz isso para a gente de bom. A gente consegue olhar e pensar assim, mas de onde é que vem essa coisa que eu tenho de que ao mesmo tempo eu consigo ser forte, mas ao mesmo tempo eu consigo ser doce, eu consigo, não quero dizer que eu consigo tudo o que eu quero, né? Mas eu consigo... como é que eu vou dizer, fazer uma abordagem que eu consiga dar minha posição sem ao mesmo tempo perder a doçura, né? Então, tipo assim, eu não preciso buscar no empoderamento um discurso ofensivo, um discurso de ódio, muito antes, pelo contrário. Até no programa que eu vi, eu disse, meu Deus, como é que eu disse isso aquele dia? Porque eu disse, olha aqui, para mim, empoderamento feminino não é a mulher não se depilar, abrir mão das suas vaidades, né, de querer estar bonita, de querer estar arrumada, querer estar cheirosa, querer estar maquiada. Não é isso. O empoderamento vem do teu discurso de autoridade na medida em que tu tem autoridade para falar sobre as coisas. E isso vem do conhecimento, né? Isso vem do quanto tu busca instrução, do quanto tu consegue uma inserção e mudar a vida das pessoas com o teu trabalho, com o teu jeito de ser. Eu brinco com a minha mãe até assim, até as gurias que trabalham com ela na casa, né, às vezes chegam de um jeito, começam a conviver comigo, dali 2 meses, Fábio, elas já estão diferentes. Como é que elas estão depois de 2 meses? Não, elas já estão se cuidando, se gostando, a autoestima melhora e elas começam a procurar outras coisas também para trazer felicidade, né? Tipo, devolve alguma coisa que eu digo, mas gurias, onde é que você perdeu isso? Né? Em que ponto da vida, da correria de vocês, com família, com filho, com trabalho, vocês deixaram de gostar de vocês? E essa minha inspiração vem tudo da mãe. Hoje eu consigo refletir muito isso, porque a minha mãe foi uma mulher, sempre foi uma mulher muito forte. E se olhar nos marcos temporais, vamos dizer, né, se a gente vai fazer uma questão teleológica de tempo e espaço, ela sempre foi muito arrojada para a época dela. Né? Numa época em que as mulheres eram muito mais criadas e para ter uma questão de ficar em casa, só em casa, estritamente em casa, cuidando da família, o que tem todo a sua valia, porque quem é mãe, quem é esposa, ou mesmo quem não é, quem tem uma casa para tocar, sabe, né, Fábio, o trabalho que é e que envolve, né? E mesmo assim a minha mãe tentava, né, ela queria outras coisas. Então ela vem de uma família, né, eram 6 irmãos, né, classe média baixa. O meu avô era o único provedor e ele era mestre da aviação férrea. Ele era o cara que conduzia toda a parte de serviço dos vagões de luxo, que era o que carregavam os comandantes, os políticos, coisa e tal da época, né? E então era uma coisa interessante, porque eu sempre disse, mãe, como é que tu veio de uma classe média baixa e tu tem tanto traquejo, tanto requinte? Porque como que o meu avô fez? Embora fosse uma pessoa extremamente humilde, ele aproveitou tudo que poderia. Ele transitava e aprendia com aquilo ali. Então ele era um cara que ele não comia, Fábio, a salada dele misturada com o prato com arroz e feijão dele. Era um cara que sabia montar uma mesa e tudo isso veio na mãe. Claro. E a mãe sempre quis estudar. Né? A minha mãe, para a época, já dava conflito por causa disso, porque não era uma época... Ela e 5 irmãos, os outros irmãos tinham mulheres também, homens? Mais uma. Mais uma mulher, 2 mulheres e 3 homens. Mas que estudaram da família, só 2. No caso, a minha mãe e o meu tio, que é referência, e foi referência, agora já faleceu, foi referência no Brasil na área de português, o Edson de Oliveira. Uhum. Né? O meu tio tem vários trabalhos que até hoje, os livros são publicados até hoje, e foram os 2 que saíram para estudar. E a minha mãe, bem dizer, praticamente foi botada para fora de casa, quase, quando ela resolveu estudar. Porque na época, culturalmente, ela estava sendo preparada para o quê? Para ficar em casa. Então, na época, dizia, olha, isso aí quem quer estudar é coisa de... Vamos no sentido literal, de vadia. Uhum. Né? Vadia, para não dizer uma outra palavra mais ofensiva, né, Fábio? Mas tu entendeu o que eu quero dizer. Sim. E então não aceitava muito. Ela me disse, bom, então tá, se estudar é ser vadia, eu vou ser vadia, porque é isso que eu escolhi para mim. E aí ela fez 4 formações aqui na Universidade Federal, né? Então ela saiu daquele nicho e depois o meu avô viu que estava errado, né? Depois ele acabou tendo que voltar atrás em tudo que ele tinha dito, né? E
e pensar no referencial. Ela né? foi estudar para quê, primeiramente, Karen? Ela fez 4 formações. Ela fez, na época era uma formação integrada. Então ela fez português, francês, literatura portuguesa e literatura francesa. E aí, como a Fábio foi a melhor aluna da Federal, da turma dela, ela ganhou uma bolsa de estudos para ir para a França. Né, para fazer, né, uma especialização, ou seja, fazer a qualificação, capacitação pós-graduação. E aí ela acabou não indo, né, porque ela já namorava com meu pai há 7 anos, e aí o seu Carlinhos teve que pensar assim, não, mas como é que eu vou manter a minha morena aqui, né, porque vai para o mundo, né? E aí resolveram casar, mas aí ela seguiu aqui, né, na docência e tudo mais, mas em casa minha mãe sempre foi muito presente, né? A minha mãe, e hoje eu olho assim, meu Deus, a minha vida sempre foi igual a dela. E liguei no automático o botão e nem me dei conta. Então eu tenho muito orgulho e muita honra, porque eu calcei uma trajetória muito parecida com a dela, né? Ela sempre foi, ela era envolvida muito com a questão social. Meu pai era do Rotary Club Nordeste, ela da Casa da Amizade. Meu pai recebeu até comenda pelo tempo de serviço dentro do Rotary. A mãe era presidente da Casa da Amizade. Então, tudo que movimentava a sociedade e que era pró-comunitário, né, solidário. Eu me lembro, eu pequena, na sinaleira da Ângelo Bolson com a presidente, porque nós estávamos fazendo campanha para o lar das vovozinhas. E eu arrecadando ali, né, para a gente que queriam trocar os veículos, coisa e tal. Então, eles sempre foram muito envolvidos. As festivas que tinham da Casa da Amizade, as feiras da Casa da Amizade. Né? Então, a mãe tinha um traquejo social muito grande. E ela era também referência na época dela na docência. Ela era professora do SENAC, que na época era mais voltado para a capacitação pós-graduação. Então, tu ia trabalhar com doutores, com médicos, etc. e tal, administradores, economistas. Dava aula, né, de português. E na Relações Humanas também e Transações Imobiliárias, ela também chegou a trabalhar. E no Santa Maria, na formação de base, né, que é o que faz, como eu digo, hoje é uma coisa que me preocupa muito, né, Fábio? A questão da formação de base. Porque a gente vê hoje algumas categorias que, do ponto de vista remuneratório, não estão tão bem, e isso nós vamos ter um boom lá na frente. Né? Porque abre processo seletivo vestibular com 50 vagas para letras e entra 15. Por quê? E quem é que vai dar aula para os nossos filhos? E quem é que vai trazer a formação para a gente? O que a gente vem dali. Né? Então, se a gente vai pensar, é uma coisa... E a mãe calçou, né? Ela queria seguir o sonho dela, então, independente do que ela tivesse que fazer, ela foi estudar. E sempre foi ser professora? A minha mãe, a mãe foi 17 anos professora, depois ela virou empresária. Porque aí a mãe já estava, 17, 18, não posso ter precisar assim, de 17 a 20 anos. Ela foi professora. E aí depois ela sempre gostou muito de moda, né? A mãe sempre foi uma inspiração para mim, assim, eu tinha assim muita admiração, sabe? Eu me acordava e esperava ela se montar para ver o jeito que ela ia ficar, porque ela sempre foi uma mulher muito arrumada, com muito bom gosto, muito elegante e muito bonita, né? A mãe chegou a ser Miss, né? Quando ela foi para o Miss Rio Grande do Sul, meu avô não deixou concorrer, porque foi quando vieram os maiôs de 2 peças, que era o biquíni. Sim. Quando surgiu o maiô de 2 peças, né? Aí o meu avô, quando foram para o Rio Grande do Sul, ele disse, não, 2 peças ela não vai usar. Não deixou. Então ela era uma referência para mim, uma inspiração. Bem o nome do, né? Tu falaste dessa cena lá na sinaleira da Karen ajudando a arrecadar lá né, esse recurso que precisava para o lar das vovozinhas. Que outra lembrança que vem muito à tona da tua infância em relação à tua mãe? O que ficou mais na Karen daquela época? Todas. Assim, a alegria. A minha mãe sempre foi uma pessoa que o lugar que ela chegasse, ela não captava atenção só por ela ser uma figura muito bonita, muito estilosa, muito cordial, muito elegante, né, muito arrumada, mas porque ela era uma pessoa extremamente simpática, né, muito alegre, muito feliz. Todo mundo gostava muito de estar perto dela, porque ela trazia todo mundo para perto dela, né? Então isso também era uma coisa, e assim como ela era fora de casa, ela era dentro de casa, né? O movimento da casa, a alegria da casa era muito a mãe. O meu pai é uma pessoa admirável do outro ponto de vista, mas meu pai sempre foi mais sério, mais introspectivo, né, mais ponderado, né?
E a mãe, tipo assim, sangue não é água, né, Fábio? E filho não segue conselho, segue exemplo. Então, muitas coisas, o que eu fiz ao longo da minha vida? Tudo que eu mais gostava dela, eu peguei para mim, né? E usei como referência para sempre. E o que eu achava que era um pouco mais complicado, porque ela era muito brava também, né? Porque também a gente vem daquela criação, né, de que respeito é bom e conserva os dentes, né? Não era aquela coisa, nunca precisou... Os da Karen são perfeitinhos. Nunca precisou, mas é que o meu marido é dentista. Também não. Doutor Douglas. Doutor Douglas. Mas aquela coisa, a gente vem de uma criação que os pais não precisavam judiar, só nos olhavam. Deu, né? Tu já viu que tu tá fazendo alguma coisa errada e depois tu é orientado. Então a mãe era braba ao mesmo tempo, mas trabalhava muito, 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 né? Porque vinham, meu pai e minha mãe se fizeram com muito trabalho, né? Hoje a gente tem, graças, eu digo, a Deus e a eles, uma condição privilegiada, né? Porque alguém fez uma trajetória um pouco mais hard, né? Um pouco mais dura de trabalho para que a gente pudesse flexibilizar um pouco e ter uma condição melhor, né? Mas ao mesmo tempo, tipo assim, nunca vou poder dizer que me faltou amor, que me faltou carinho, que me faltou mãe. Porque geralmente, Karen, mulheres que são muito fortes e que conduzem os rumos da família, que conduzem, né, as escolhas, o que a gente ouve é que daí geralmente faltava um pouquinho do afeto, dessa questão de estar mais junto, né, de estar em todos os momentos da família. Muitas vezes mulheres que trabalham fora, né, e que não tinham esse contato, ela conseguia, e aí eu tô te levando lá para a tua infância, ela conseguia ser a mulher que determinava, que era incisiva, que era firme, e ao mesmo tempo que concedia afeto, que ia lá... Como é que era isso? Sempre foi tudo ao mesmo tempo, porque... Porque isso é difícil, né, para mulheres que são fortes. Geralmente, e aí quando falaste lá no início, eu digo, essa doçura que eu preciso até hoje perseguir, porque eu sou dessa linha aí, é forte, é incisiva, mas para mim sempre o grande desafio é como fazer isso com mais doçura. A mãe sempre teve muita dosimetria na questão, né, do amor, muito mais qualitativo do que em questão de tempo, porque amor não é isso. Às vezes tu pode ser uma mãe presente 24 horas por dia e ser uma mala, vamos falar a verdade, né? Ser uma chata de galocha, pegajosa, sabe? E às vezes até o excesso de protecionismo, isso às vezes pode te conduzir a algumas coisas lá na frente ruins, né? Porque tu tem que ter aquele amor cuidadoso, aquele amor que está perto, aquele amor que orienta, aquele amor que dá o rumo, mas ao mesmo tempo que deixa voar também, né? Para as pessoas criarem autonomia, criarem independência e serem uns adultos decentes, né? Decente no sentido da acepção, né, de conseguir achar o seu espaço, né, buscar o seu lugar no mundo, a sua finalidade, a sua função, o seu propósito. Não, a mãe trabalhava muito, mas quando ela estava em casa nunca faltou muito beijo, muito abraço, muito aconchego. Então era um amor muito qualitativo, né? E ao mesmo tempo, depois eu me vi num marco muito parecido com o dela, porque a minha fase de trabalho mais árduo foi quando as crianças eram pequenas, meus filhos, né? Era quando eu estava muito envolvida com universidade, eu fui coordenadora do curso de Direito da UBRA, eu estou há 20 anos na UBRA, né? Eu sou uma das professoras mais antigas, na verdade a mais antiga, né? Esse tempo eu descobri o meu tempo quando fizeram um evento, deram uma xícara gravada com o nome de cada um e os dias que estavam na universidade. E ali é a minha casa, porque eu estou desde que a UBRA veio para Santa Maria, né? Na época com o professor Brunet e tudo mais. Mas o meu marco de trabalho começou antes com a URI de Santiago, né? Então, quando veio a UBRA para cá, eu fui para a UBRA, depois veio a Fadisma, aí eu saí da URI e vim para a Fadisma, porque eu daí já tinha que ficar mais aqui. Mas isso eu me deparei lá na frente. Como é que eu ia fazer isso? Mas aí, no início, me causava uma certa angústia, né? De trabalhar 3 turnos e ter 2 pequenos em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, se a minha mãe dá conta... Eu também dou. Vou dar. E aí eu usei a mesma estratégia, um amor muito, assim, eu sou pegajosa quando eu estou em casa, né? Eu sou aquela mãe que passo beijando, que me deito, que faz que aconteça, né? Em especial até hoje com o menor, porque o Diogo tem 12 e a Clarinha fez 15 agora, mas eu sou a mesma coisa. Então, o que eu fazia? Eu me matava, Fábio, trabalhando muito durante a semana, mas fim de semana eu fechava a minha agenda e não tinha programação. E a mesma coisa, né? Não tem convite que me façam no meu período de férias, tá?
para dar aula em doutorado, em mestrado, seja o que for, que me tirem do meu momento com eles. Porque eu sei o quanto eles esperam aquele momento e eu também. Então eu sempre tive essa coisa e nunca fui muito encanada com a questão de mãe culpada. Porque isso é um desafio que a gente tem e que muitas mulheres... Está sempre se sentindo em dívida com alguma coisa. Se não é com os filhos, é com o marido, ou é com os amigos, ou no trabalho. Sempre se sentindo em dívida com alguma coisa. A gente se sente que parece que não dá conta de tudo que a gente tem que abraçar, né? E isso eu acabei não tendo, porque a minha mãe sempre me ensinou que o trabalho é dignidade, né? E que um filho não vai te amar menos ou mais porque tu trabalha muito. Muito ao contrário. Tu tem que estabelecer com ele a relação de que aquilo é preciso, que aquilo também é para o bem dele e que é para o bem de todo mundo. Então eu me lembro, eu saía trabalhar, às vezes a Clarinha me dizia assim, não, a mamãe tem que ir, porque o iogurte que eu gosto de tomar, né, a mamãe consegue comprar, de repente eu não conseguiria. Eles sempre tiveram essa noção e nunca meus filhos me cobraram, ou do meu marido, que também sempre trabalhou muito, Douglas também tinha essa rotina e por isso sempre deu muito certo, né, do amor muito mais qualitativo e o cuidado, eu estar junto a qualquer momento, né, e o trabalho nunca me atrapalhou. Acho que até sempre foi muita referência, né, até porque eu vejo a minha filha, ela sempre diz, mãe, ela já é toda cheia de projetos, assim, né, na cabeça dela eu vou isso, aquilo, aquele outro, e às vezes ela me diz, e namorado vai ser a última coisa, primeiro eu quero fazer a minha vida, eu quero estudar, eu quero, né, meus gatos, meus livros. Já está a dona Cleci e a Karen aí mostrando, né, o quanto influenciaram a Clara. Tá, mas voltando vamos lá para a tua adolescência, então, falamos um pouquinho da tua infância, da tua adolescência e das tuas primeiras escolhas, profissão, para onde eu vou, como é que foi essa influência da dona Cleci, como é que tu foi te conduzindo a partir do exemplo dela? Quando eu entrei na universidade, quando eu comecei a graduação, a mãe daí já era empresária. Então a mãe foi mais do que 15 anos também dona da Bacos, que era uma loja de calçados finos aqui em Santa Maria, né? Quando ela largou a docência, que aí o meu pai disse assim, não, Cleci, já estamos bem, quem sabe vamos, né, pensar uma coisa que pelo menos de noite tu consiga estar em casa, tu tem uma outra qualidade, a gente já pode se dar, vamos dizer, ao luxo. Desse tipo de coisa, e aí a mãe teve a loja. Então quando eu entrei na universidade, a mãe já era empresária. E o meu pai é empresário há mais de 60 anos, né, no ramo de autopeças, em Santa Maria e região. E aí eu pensava, bom, administração, né, mas porque seria um norte para depois eu ingressar nas empresas, certo, ou fazer a sucessão, assumir. Né, mas graças a Deus o meu irmão é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Vocês são dois? Somos, eu e ele, somos gêmeos. E ele sempre foi muito cabeção. Ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço para a área de exatas. Né? E eu via que o meu norte não era exatas, o meu norte era humanas, né? Porque eu gosto de estar com gente, Fábio. Uma coisa que me dá muita felicidade é estar com gente, né? E me dou com gente de todas as classes, eu consigo assim, me identificar com tudo, né? Porque já passei por várias fases na vida e me aproximei de tudo, nos trabalhos sociais, então eu consigo ter um diálogo, né? Um discurso, né, de acordo com qualquer auditório que for, porque eu consigo ter sensibilidade de ver a necessidade das pessoas e tentar ajudar no que eu puder. E aí eu pensei, onde é que eu posso mudar as coisas socialmente? Como é que eu posso mudar a vida das pessoas? Nem eu digo, olha, se eu tiver um cafajeste a menos no mundo, já é alguém que eu mudei. Dando uma formação, onde é que eu posso fazer isso, mudar a vida das pessoas para melhor, seja no contexto familiar, seja no contexto econômico, seja no contexto social, com uma abordagem maior, né, ou com uma inserção maior, e aí eu acabei indo por direito. Né? Antes disso eu era muito perdida. Meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Aí pensei, mas o direito é uma profissão nobre. Naquela época a gente tinha meia dúzia de escolas de direito. Eu digo, não, eu vou fazer direito, porque eu gosto de gente, eu quero mudar as coisas, eu quero, né, olhar para trás depois lá no fim e ver que eu fiz alguma coisa por alguns ou por muitos, mas nunca pensei que isso ia tomar uma proporção maior. Né, porque eu entrei na graduação, né, e uma coisa é teus projetos de vida. Né. Na graduação eu ia muito bem na área de penal, eu gostava muito de direito penal e direito de família. E na área, só que aí quando eu fui fazer estágio, né, eu vi que aquilo não ia dar para mim. Né? Então, quando chegou no direcionamento lá no final, eu digo, não dá para mim lidar com isso, porque eu vou me violentar muito para defender.
E não adianta, tu vai trabalhar com um perfil que todo mundo tem direito à defesa. Certo. Tu concordando ou não concordando com o que ele fez. Digo, não, isso não vai dar para mim porque eu vou engolir muito sapo, muita pedra. Não vai fazer bem. Né? Aí, quando eu comecei muito com família, porque eu conseguia fazer as pessoas chegarem de mal, né, numa separação, num divórcio, querendo se matar e saíam se beijando. Né? Porque o resultado do processo é o mesmo, com briga ou sem briga, então vamos buscar uma outra forma. Então isso já era inconscientemente uma mediação, né, que eu trabalhava aí de forma inconsciente, mas tinha muita proximidade e era muito intuitivo e sempre resolvia as coisas. Aí eu fui para o direito, né, e nesse marco aí do final lá do curso, eu saí e fui trabalhar num dos escritórios, um dos maiores escritórios da época daqui, que era do Kimmel Advogados. Né, o Dr. Kimmel era uma pessoa também inspiração, Dr. Valdemar Kimmel. Né, e porque uma das pessoas mais boas que eu conheci, de coração, de alma, sempre querendo ajudar todo mundo, a comunidade também, onde ele morava, todo mundo amava ele, os clientes, e aí eu comecei a minha carreira ali. Só o que eu vi, que por exemplo, a área de família é uma área que eu gosto muito, mas eu sou muito passional. Então também, no meu lado afetivo, me custaria muito caro. E aí eu acabei indo para uma área mais técnica, que é a área trabalhista. Né? Porque eu pensei, também lá na frente eu vou precisar disso, porque nós temos empresas. Né? Então eu vou unir o útil ao agradável. Né? Eu vou exercer a minha advocacia dentro do que eu entendo como referencial do que é certo, porque todo mundo que me conhece, e acho que um pouco da respeitabilidade vem disso, para mim o que é certo, o que é errado, e eu não vou pedir nada que tu não tenha direito, e não tenta me convencer. Né? Então, onde a gente assina uma coisa, quem está do outro lado já sabe com quem está lidando. Que é uma pessoa que não mente, que não busca o que não é do seu cliente, né? Que vai, e em função do exercício, o que é do seu cliente, eu vou defender com unhas e dentes, porque eu digo, eu sou um doce em casa, mas eu sou uma tigra no judiciário. Né? E aí eu acabei indo para o direito. Mas nunca pensei que eu ia advogar, mas nunca pensei que eu ia cair na docência. Né? E eu gosto muito da advocacia, mas eu me realizo muito mais nessa preparação prévia da advocacia. E aí está a dona Cleci inspirando. Sim, quantos anos de docência? A mãe foi mais, uns 20 anos professora. Tu deve ter ouvido muito dela, do quanto trazia prazer ela estar na sala de aula. Não, ela adorava, né? Adorava, e os alunos todos amavam ela. Então, eu via toda aquela preparação, na época dos cursos do Senac, às vezes eu ia e ficava do lado de fora, né? Então, acompanhava muito isso da mãe. E o meu tio também foi uma inspiração para a mãe, porque ele entrou antes na docência, né? E ele fez nome no português, no Brasil e fora do país. E depois a mãe foi para a docência e eu caí de paraquedas, porque, tipo assim, foi uma história até bem engraçada, porque eu me formei, vim trabalhar aqui, fazer estágio aqui, né? Porque eu fiz a faculdade na Unicinos, né? Porque o primeiro vestibular, eu e meu irmão perdemos. Chegaram atrasados? Conta aí, como assim? Não, assim, Fábio, é surreal, assim, porque o que acontece? Naquela época, né, os rádio-relógio, que era o despertador, era a luz, né? E nós morávamos, meus pais ainda moram, na Caturrita lá. E a minha mãe tinha feito um procedimento, estava em Porto Alegre, e eu e meu irmão, nós estávamos no 3º dia de prova do vestibular. Meu irmão já estava até aprovado, porque como a administração era um curso que não era com tantos concorrentes, e ele é um cabeção, no 3º dia ele já estava aprovado. E aí eu e um outro colega, que hoje é juiz federal em Santo Ângelo, o Marcelo Morales, nós pegamos o mano e disse, mano, amanhã a prova é de matemática, pega matemática, física, química, porque na nossa época eram por áreas, né? Então o 3º dia pegava muito parte de cálculo. E o Júnior, coitado, meu irmão, foi até às 4 da manhã nos dando aula para eu e para esse meu amigo que também ia fazer direito. Aí nós deitamos para dar uma dormidinha. Diz, vamos dormir até umas 6h30, que seja, né, para a gente poder, né, descansar um pouco. E dormimos. E o pai botou o rádio-relógio para despertar. Só que lá na Caturrita, né, naquela época ainda, imagina, né, net foi chegar lá, sei lá, eu depois de quanto tempo para passar os fios, né? E aí ele pegou e
faltou luz e nós nos acordamos e já tinha... Já tinha passado o horário. Já Minha tinha. nossa, os 3. E aí perdemos os 3, assim. Aí eu peguei e disse, o mano ficou aqui. Eu disse, não, eu não vou perder um ano da minha vida. Eu vou ver onde tem vestibular ainda. A Unicinos era a segunda melhor universidade no direito, só perdia para a USP. E eu fui para a Unicinos. Sim. E aí caí na docência por um colega, o Dr. Marcelo Zampieri, que é uma pessoa que eu tenho em elevada estima, consideração, respeito e confiança, que é um profissional admirável. Eu fui fazer um acordo com ele de um processo e ele me disse assim, Karen, gostei tanto de conversar contigo, tu é eloquente, fala bem, tu já pensou em dar aula? Eu disse, não. Eu disse, mas eu estou fazendo 2 pós-graduação na Unicinos. Eu recente tinha me formado e entrei direto na especialização. E na área de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, e na área de Civil e Processo Civil. Ele me disse, mas tu sabe que a professora de Santiago está em licença maternidade, estão se batendo para um professor na área de trabalho, e tu como já está fazendo a pós, e aí eu caí de paraquedas, sabe? Estou aí há 26 anos dando aula, amo, né? Amo o que eu faço. Eu acho que as pessoas dizem assim, ai, tu é tão alegre porque eu gosto de tudo na minha vida. Eu tenho um marido maravilhoso, que é bom pai, bom marido, excelente genro, melhor ainda. Eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu tenho todo o acolhimento dos meus alunos, isso me tira a juventude mais devagar, porque eu estou sempre em movimento com a turma e com a gurizada, sempre em festa, né? Tem amigos maravilhosos, meus amigos são... E o perfil, né, Fábio, de sempre tem amigas muito fortes e mulheres muito, assim, expoentes, assim, que tu te identifica, né? Eu brinco sempre, gurias, não adianta, né? Deus tenta, né? Mas não adianta, o diabo junta, não adianta, né? Tu acaba pegando aquele perfil, sabe? E eu vejo que as minhas amigas, a Silvana Maldaner, a Sabrina Almeida, a Ana Cirne, né? A Luciane Paduim, a Silvia, são todas mulheres também muito... sabe, muito, que pegam tudo, sabe, eu me envolvo com tudo, eu sou meio noiada até, eu sou meio neurótica, porque tudo que é problema dos outros é meu problema, né, se um amigo tem um problema, eu vou tentar ajudar, né, se é na família, eu vou tentar, e isso vem tudo também da minha inspiração, que era minha mãe era assim, minha mãe se ocupava... Era resolvedora de todos os... Se ocupava com tudo e com todos, problemas, sabe? Que ela ficava sabendo. Tudo, com tudo e com todos, né, e sempre achava um jeito de resolver, sempre isso do programa Inspira a Ação. Quando tu tem uma inspiração forte, tu tem uma ação, né? O teu feedback das coisas, o teu jeito de resolver, não, mas isso se resolve. E o direito me trouxe isso também, que a gente aprende que o mais difícil é a questão de saúde. O resto tudo tem jeito. Tem algum jeito. Tem um jeito, né? A gente vai buscar, né? Mas é bom demais. Falamos então da infância, um pouquinho da adolescência. E na vida adulta, assim, o quanto Dona Cleci seguiu te inspirando depois que tu já estavas formada, já estavas trabalhando, o quanto dela tu angariou para essa fase da vida adulta? De tudo, né? Tudo, porque as coisas que... E é interessante, porque uma coisa é os teus projetos de vida, outra coisa é os projetos que Deus fez para a tua vida. Então, tu imagina, eu caí na área trabalhista, que não era uma área... que eu tinha maior afinidade na universidade, mas quando eu me formei, a primeira especialização que veio na Unicinos, no estado, que foi em trabalho, foi para a Unicinos. Então era, tipo assim, até no Brasil, acho que foi uma das primeiras que a Unicinos pegou na área de trabalho. E as coisas da mãe também, porque depois, até uma loja, eu tive de sapato, a Via Uno, no Royal, eu que trouxe a Via Uno. Na época, eu tinha recebido uns honorários bons, e disse, bom, o que eu vou fazer, né? Facilita, né? Vou viajar, vou fazer o quê? Não, vou gerar emprego, vou me movimentar, de repente eu trago a mãe de volta para o cenário de uma coisa que ela gostava muito, e eu continuei na docência, né? E o meu marco sempre foi a docência. A docência foi muito pórtico para muita coisa, né? Sempre tive um trabalho muito atuante dentro da OAB, também porque as pessoas olham as coisas, Fábio, às vezes só de um ponto de vista glamuroso. Na Ordem dos Advogados aqui, em qualquer lugar, nós todos trabalhamos de forma voluntária em prol dos colegas, na defesa dos interesses deles, das prerrogativas, da comunidade. Nós temos mais de 20 comissões que atuam em frente em todas as demandas sociais de Santa Maria. Nós estamos ali trabalhando de forma voluntária, o que é lindo, né? E a mãe continua me inspirando, porque até hoje, até a nossa relação mudou muito conforme a minha maturidade, porque cada vez mais coisas que lá atrás, decisões que ela tomava, e na hora eu não entendia, depois tu começa a entender por que aquilo era assim, né? Quando tu vira mãe, em especial quando tu vira mãe,
Tu entende por que quando tu tava com a água no joelho na praia, a outra louca tava lá te gritando, sai da água, sai daí. Tu começa a entender. E eu me achei, eu digo assim, eu tive mais sorte que juízo, né? Porque eu acabei me achando em tudo que eu me propus a fazer. E eu acho que isso vem muito dela, porque a minha mãe nunca gostou de fazer nada meia boca. Nada mal feito. Se tu me convidar para fazer uma coisa, eu só vou me disponibilizar a fazer se eu sei que aquele é um momento que eu posso lidar com aquilo, fazer bem feito, né? Então, e a minha vida era igual a dela, parecia uma gincana, né? Tu ia dormir com a sensação que tu não tinha nem levantado ainda, tu passou o dia correndo, né? Sabe aquelas gincanas que a gente via do Faustão, de qualquer coisa? Sim. Parecia que era aquilo, né? Aí, depois eu fiz as pós, fui pro doutorado na Espanha, fiquei 4 anos, né, em Sevilha. Aí depois eu sou uma alma inquieta do ponto de vista acadêmico, eu digo, não, tá, mas eu no direito, na advocacia, eu consigo trabalhar com responsabilidade civil quando o evento morte, acidente de trabalho já aconteceu. O que eu, Karen, posso contribuir para que isso não aconteça? Aí eu fui para a engenharia, fazer um trabalho buscando por que as pessoas morriam no acidente com máquinas agrícolas, que é onde a gente tem um marco de mais de 3 mil mortos por ano, né? Então, se eu puder pelo menos evitar que um morra, já cumpri meu trabalho, já se justificou. E aí encontrei pessoas maravilhosas aqui na Federal também, aprendi muito com eles. Acho que eles aprenderam também comigo, porque era uma área Karen, transversal. conta aí, compartilha. A Karen a gente conversou um pouquinho antes de começar o programa, que ali foi complicado para uma mulher entrar. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa fase aí, em que tu resolveu ir do direito para a engenharia, num curso em que eram a maioria homens. Isso já foi um desafio para mim, né? Eu disse, e quando, tipo assim, de forma velada, né? Mas não queriam que eu entrasse e eu pude sentir isso na pele e sentir que, tipo assim, acham que não é o meu lugar ali porque é um curso, vamos dizer, 99% masculino. Né? O que tinha ali do feminino? Algumas professoras, né? E da área do curso. Então eu tinha um desafio, Fábio, e o fato de toda essa minha trajetória anterior de inspiração não me tirou do meu caminho, porque eu sempre botei na minha cabeça que o lugar de eu estar é onde eu quero ir, onde eu quero estar. E que ninguém vai me dizer não. Ninguém vai dizer onde tu pode ou não pode. Pode até me dizer não, mas se eu acho que eu tenho condições de entrar, eu vou entrar. Né? E aí, na seleção, eu acabei sendo reprovada, porque a minha produção científica e técnica, livros, artigos, não era da imersão da área do curso. Mas como eu queria muito fazer, até para mostrar, né, que onde uma mulher entra, traz todo um outro olhar sobre algumas coisas. E mudar alguns, vamos dizer, não digo preconceitos, mas em especial pré-conceitos, que você tem muito em alguns nichos, né, que poderia haver. E ver o quanto eu poderia contribuir e ser bom para todo mundo, e eles contribuírem também. Né? A transversalidade é importante. Aí eu fiz um recurso para o gestor do edital, da Federal, né? Porque no edital não constava que a pontuação de quem estava fazendo a seleção tinha que ser da área do curso. Da área específica. Só dizia que tinha que ter livros, a produção científica isso tu tinhas. E eu tinha. Aí tiveram que me botar lá na frente, né? Entrei quase em primeiro, porque tu tinha que entrar com 40 pontos. Eu me lembro que na época, mais de 10 anos de docência, e eu já tinha um doutorado, já me dava os 40 pontos para entrar. Então, acabei entrando. E foi maravilhoso. E os colegas descobriram, com 2 semanas de aula, que eu era mais homem do que muitos. Aquele temor de que assim, vai entrar uma mulher, né? 14 colegas homens, só eu de mulher, nós éramos 15 Sim. doutorandos, né? De várias áreas, agronomia, engenharia, zootecnia, veterinária, né? E eu do direito. Então eles achavam, eu penso, né, que eu ia me lindrar as conversas por Sim. causa de um discurso mais cartesiano, mais chato, mais engessado. Não, eles descobriram que eu era mais louca, mais bagaceira, né, que eu contava mais piada que eles, né, eu ia para as lavouras fazer trabalho, eles nunca imaginavam, o primeiro trabalho que nós fomos fazer, uma avaliação de uma grande propriedade rural de 7 mil hectares de produção de soja, eu cheguei lá com uma bota 7 léguas, estilosa. Tava super em casa. E vamos fazer o trabalho. Então, lugar de mulher, eu sempre digo para minhas alunas, e vocês vão onde vocês quiserem. Né? O nosso horizonte é muito largo.
porque a gente tem tudo. E a gente tem uma coisa mais ainda valiosa que os homens não têm tanto, que é a intuição e sensibilidade mais aguçada, né? O que nos facilita. Ajudam bastante. Ajudam para muita coisa, né, Fábio? E agora, olhando para a dona Cleci, em toda essa tua trajetória, onde a Karen, em que situações, em que momentos, em que circunstâncias a Karen saiu diferente da mãe? Onde tu pensou assim, não, isso é da dona Cleci, mas nisso aqui eu quero fazer diferente. Que nem eu te digo, eu peguei o que eu fiz ao longo de toda a minha vida, como se fosse um livro. E isso eu ensino até meus filhos. Vocês têm que fazer o quê? Eu sou uma pessoa que até ela brinca comigo. Não, mas tu aguenta uma coisa, mas eu sempre tento tirar das pessoas o que elas têm de melhor. Se tu é uma vida inteira boa comigo, mas um dia tu vai me dar um pataço, tu vai descontar em mim, eu vou entender, tu não tá num dia bom e eu vou tentar te ajudar. Sabe? Eu tenho, acho que um coração muito grande, assim, isso vem muito da calma do meu pai. Sabe? Que amanhã é outro dia, amanhã vai ser um dia melhor. E se eu ficar bravo, isso eu aprendi também na advocacia. Se eu tenho que ter paciência, né? Porque eu trabalho com o problema dos outros. O advogado, ele lida com conflito e com problemas para solucionar dos outros. Como é que eu não vou ter em casa tranquilidade? Então, quer dizer, eu vou conseguir equacionar isso no trabalho, mas o meu ambiente vai ser uma faixa de gás, vamos dizer. Não. Então, a mãe sempre foi muito pimentinha. E acho que por isso que o pai sempre foi muito apaixonado. Porque ele diz, tua mãe é pimentinha, tu sabe, ela estoura, né? Eu peguei o que ela tinha de melhor para mim, que é a questão da autenticidade, da alegria, né? De gostar de se cuidar, de ser vaidosa. Do cuidado com os outros. Do cuidado com os outros, com as pessoas, com a família, com o trabalho, com os colegas, né? Quem é meu colega de trabalho sabe, né? Que é bom trabalhar comigo, é gostoso trabalhar comigo. Né? O Arigoni que diz, eu fico por causa tua. O Arigoni é uma pessoa muito que nem eu. Né? Eu me identifico muito com o Arigoni, que é meu colega lá na Ubra. Né? E aí, o que eu não peguei? A mãe é braba. Não, eu vou ser calmo. Então, às vezes, pode estar caindo a chave lá em casa e eu digo, não, volta para casinha. Respira, conta até 10 mil se precisar e tenta resolver, né, sem brigar. Depois, né, usa primeiro a doma, que nem eu digo, a racional. Né? E funcionou bem, e funciona bem. Porque eu nunca fui braba. Não, eu tenho um saco, eu sou Madre Teresa de Calcutá. Meus alunos que me dizem, professora, como é que a senhora dá umas matérias horríveis, que é processo, às vezes nos rala e ninguém consegue lhe odiar, a gente lhe ama. Né? Eu digo, você é ao meu lado, Madre Teresa de Calcutá. Não adianta, né? Eu vim o mundo para trazer alegria para vocês. Né? E isso eu tento trazer para dentro da universidade também. Fábio, eu já fui 42 vezes para a ninfa. Minha nossa. Né? 42 vezes. Porque, contando, claro, toda a minha trajetória. Tá, mas tu rala nas provas? Mesmo assim, eles te escolhem? Me escolhem. Me amam. E aí, eles dizem, professora, a senhora consegue, assim, nos ralar, mas daí eles alinham, porque eles precisam estudar. Né? Eles têm uma prova da OAB para enfrentar, eles têm mercado de trabalho. Eu digo, olha, eu prefiro sair daqui com uma vaca louca, mas que vocês saíram aprendendo alguma coisa. E lá na frente vocês vão lembrar de mim. E lá na frente vocês vão lembrar de mim com carinho e me passam nas provas da OAB, mas professor, me lembro de tu gritando em sala de aula tal coisa, dando uma dica, né, criando alguma coisa que nos faça puxar na memória na hora da prova. Então isso tudo vem um feedback maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Né? Então esse feedback vem deles, mas eu não alivio, não. Porque eu estou ali, eu sou paga para dar o meu melhor. Então se eles não querem e eles estão pagando, né, eles é que têm que ter essa consciência de que quem está errado são eles, porque lá na frente a vida vai cobrar, né, e a profissão vai cobrar. O que agora, indo para tua filha, para Clara, o que tu já percebes na Clara da dona Cleci e da Karen? Como é que é essa ancestralidade, como é que é esse protagonismo feminino forte foi parar na Clara? O que tu já consegue detectar nela? A Clara, eu ainda estou em estudo, né? Porque ela fez 15 agora, né? Então agora que está saindo aquela... Está entrando numa fase de definição de muitas coisas na vida dela, mas a Clara, ela é muito parecida com a minha mãe. Tipo assim, a minha mãe, bom, isso é assim, né? E aquela coisa assim, como é que eu vou te explicar, Fábio? Ela consegue... A Clara é a melhor filha do mundo. Melhor filha do mundo. Porque a Clara, ela é doce, muito doce. Ela é muito amorosa. Ela ajuda o mano dela. Olha, ela tem um saco de paciência... que eu digo, Clara, tu é admirável, mas ao mesmo tempo ela é muito firme, ela é muito forte nas posições dela,
né? Até, tipo assim, eu enquanto mãe, ela brinca comigo, mãe, vamos lá, o argumento, ela brinca, vamos com o argumento. Eu tenho que argumentar com ela, porque não é qualquer coisa. Não é só dizer assim, não, faz porque eu estou dizendo que tem que fazer. Nem pensar. Né? E ela, às vezes, é mais madura do que eu. Tem coisas que ela me diz, mãe, tal coisa, quem sabe vão fazer assim. Eu digo, cara, tu tá certíssima. Então, eu vejo que ali tem um bom projeto dela ser muito feliz nas escolhas dela, porque ela é muito madura para isso. Ao mesmo tempo, o jeito, ela é muito parecida comigo, com a mãe, com as amizades dela, com a questão da lealdade, do cuidado, né, sabe? Ela é muito preocupada com isso, com as amigas estarem bem, né? E a família também, ela é muito família. Eu sou, bom, tu conhece alguém que levou os pais para lua de mel, Fábio? Eu levei. Não. Pode contando essa história aí, que ainda temos um tempinho. Pode contando. Eu levei. Como assim? Não, o pai e a mãe na lua de mel? Meu pai e a minha mãe, né? Eu morei com eles antes de casar. Nós moramos 2 anos com eles lá na Caturrita, eu e meu marido. Né? Porque a casa era muito grande, o Douglas tinha vindo de Santiago, toda aquela função. E a mãe dizia, mana, não tem por que tu tá aí fazendo mestrado, tu tem 3 universidades que tu dá aula, só chega em casa para dormir porque tu vai montar uma casa. E nós ficamos lá com eles. Então, tipo assim, e toda a minha vida eu gosto de estar com eles. Eu carrego eles para tudo, eu viajo com eles, eu passeio com eles, e para mim é um prazer estar com eles. E eu quero aproveitar ao máximo eles enquanto eles estão aqui. E aí quando nós casamos, eu e o Douglas, eu estava terminando o mestrado, e aí eu tinha só 5 dias para sair. Aí nós fomos para Punta. Eu digo, Douglas, é porque eu tenho aula no mestrado, não dá para a gente fazer uma lua de mel grande. Vamos deixar para fazer isso em janeiro. Nós casamos em novembro, eu digo, janeiro a gente vai para o Nordeste na época. E aí nós fomos para Maceió, e eu digo, mãe, vamos para Maceió junto. Foi ela e o pai junto. Até porque nós não ia fazer nada em quartos separados que pudesse macular a vida de alguém, né? E eles foram uma excelente companhia, até hoje são, né? Carrego ela para tudo, viajo com ela. Depois nós íamos para Cancún, eles iam junto, né? Então a gente sempre foi criado com muita proximidade. Família para mim é tudo, sabe? Eu tenho alguns pilares assim que são marcos, que é Deus, família, né, amigos e trabalho. E o meu norte de vida é isso, né? E aí eles foram, daí eu brinco assim, para, eu não conheço ninguém mais família que eu. Porque meus pais até para minha lua de mel foram. Gente, essa história foi muito boa. E, Karen, me diz uma coisa, o que tu percebes de influência, agora nós vamos fazer o caminho inverso, de influência tua, o que tem teu, assim, de Karen hoje na Dona Cleci? Vocês seguem com o convívio muito perto, muito junto, muito família. O que tu percebes de transformação na tua mãe que vem de ti? Eu acho que nem ela se dá conta disso, porque isso virou automático, ficou automatizado com o tempo. Né? Como eu sou muito calma, a mãe até me diz, mãe, mas tu é um Pedro Bota, tu te faz e tu dá a cara do outro lado para darem de novo. Eu digo, mãe, mas esse não consigo ser diferente. Eu sempre vou tentar olhar o melhor, buscar só o que as pessoas têm de bem. Tem de ruim eu deleto. Né? De bom, se eu tenho uma amiga, eu não vou abrir mão de uma boa amizade, porque uma faladeira, a faladeira eu não vou contar minhas coisas pessoais para ela. A que é fofoqueira eu não posso falar. Né? A outra que é rapariga eu não vou sair junto dando. Sim, tu aproveita o que há de melhor em cada uma das pessoas. Isso é uma brincadeira, mas sim, é uma... mas a gente entendeu a associação. Não, sim. Claro. Mas a mãe é muito mais calma hoje. Muito mais calma. E eu acho que isso ela pegou comigo. De tanto conviver com alguém, né, que eu sempre sublimei muita coisa, até por causa da profissão, né, e do jeito que eu gosto de lidar com as coisas em casa, e a mãe é muito mais tranquila hoje. Né? Não sei se também porque mudou as fases da vida, ela teve uma fase que era tão atribulada quanto a minha de trabalho, e tu sabe, né, Fábio, a gente é muito cobrado em tudo, mulher. Vamos falar a verdade, não é fácil sempre ser mais. mulher. Não, sempre porque tu mais. tem que trabalhar hoje. Tu tem que mostrar primeiro, provar primeiro, para depois ter o benefício. Não, e tu tem que trabalhar, tu tem que cuidar da família, tu cuida dos amigos. Tu não pode ser ausente tu com o cuida filho. da casa, tu tem que cuidar dos filhos, tu cuida de ti, né? Te cobram também de tu tá bem. Né? Quer dizer, tipo assim, daí tu pensa, porra, mas super mulher, Mulher Maravilha existe. E todo mundo cai. Eu também tenho meus momentos que eu quero um braço. Sim. Né? Mas aí, guria, eu sou que nem Fênix, eu me desmancho, me junto de novo os cacos e se eu me levanto. E se eu cair, eu levanto mais forte ainda. Mas né? tu te permite cair. Me permito cair, né? E quando eu caio, aí eu reflito, digo, bom, onde é que está errado? É, porque aí está a força, né? E a mãe hoje, a mãe é a minha maior parceira, né? E a coisa que me incomodava na época que ela explodia com poucas coisas, hoje não. Hoje ela é super tranquila, né? Super tranquila. Eu acho que mudou porque também, coitada, eu fico pensando, ela tinha filhos gêmeos, trabalhava no mesmo ritmo que eu,
né, com tudo para lidar. E era uma época muito mais difícil, né, Karen? E ela era muito provedora da família dela também, dos que não tiveram tanta sorte, e não digo sorte, mas também não foram muito atrás como ela foi para ter uma vida melhor, ela sempre deu muito suporte. Então ela trabalhava por 10, porque além de nós, ela bancava 2 famílias, bem dizer. Né? Então, agora, ela pegou, acho que muito de mim isso, porque eu digo, ó, eu tenho, não adianta, eu tenho os 20% do seu Carlos, né, que eu acho que sempre tudo vai dar um jeito e eu vou buscar uma outra forma de resolução, né, muita calma, e a mãe é assim, então hoje ela é perfeita, né? Ela era perfeita na época 90% em tudo. Hoje né? ela é 100%. Aqueles 10% eu relativizava. Hoje, né, ela juntou tudo que já veio e hoje ela é muito mais tranquila, muito mais calma, porque é outro momento da vida também, né? Uma coisa é tu ter 30, outra coisa é tu ter 40, ter 50, ter 60, ter 70, né? E a gente já vai encerrando, mas que bênção divina, Karen, vocês terem toda essa trajetória juntas e até hoje ter essa convivência. Que bênção divina de conseguir olhar para o passado, conseguir enxergar transformações nela hoje ainda. Né? Eu consigo hoje ver com maior clareza o quanto sempre ela foi muito grande em tudo, né? Porque ela sempre se ocupou com tudo. Né? E nunca nos deixou faltar o principal, que era amor. Tipo, eu e meu irmão nunca tivemos nada, nunca vai ver nós dizer, porque nós fomos uns coitados, nossa mãe trabalhava 3 turnos e nós não tínhamos amor. Não, nós tínhamos tudo, sabe? Tudo que ela podia nos dar, dentro do que era possível ela dar, de amor, de afeto, de carinho, de atenção, de cuidado, né? E enquanto provedora também, na parte econômica, nós tivemos. E isso que nem eu te disse, filho não segue conselho, segue exemplo. Meus filhos, para eles, eu digo, mana, mas tá, vocês têm que falar para a mãe poder melhorar algumas coisas. Mãe, não tem nada. Tu é. Que amor. Então, tipo assim, eu tenho um discurso muito aberto com eles. Assim como eu estou conversando contigo, em casa eu sou a mais vanguarda. Até a Clara diz, ai mãe, que tu é demais, tu entra em tudo que é tipo de assunto. Eu digo, porque vocês vão passar por isso. E eu falo sobre isso muito tranquilamente. Lá em casa não tem tabu sexual, não tem tabu de conversa, porque eu acho que o melhor é esclarecer. E que seja em casa, né? E que seja em casa, eu vou trazer tudo para dentro de casa. Claro. Eu vou ser a melhor sogra do mundo. Que seja em casa. Que vai ir para a lua de mel junto. Pra lua de mel junto. Não, se preparem. Se eles me convidarem, né? Eu tô achando que eles vão convidar. Mas Fábio, tu sabe que vai ser o caminho. Eu acho que eles vão convidar. Porque a Clara fez 15 anos agora e ela não queria festa, ela queria ir para a Itália. E eu disse, mana, beleza, vai com as tuas amigas para a Itália. Eu disse, não, eu vou contigo, viu? O pai e o mano. Viu? Falei. Mas para e pensa, guria. Olha, disse, não, é com vocês. Não precisa fazer muito. Porque a melhor parceria que eu tenho é tua, ela me disse. Melhor parceria, mais a que faz fiasco nas viagens, que se diverte, que dança, que canta, que pula, que agita a tua mãe. Eu não abro mão de viajar contigo, o pai e o mano. Aí nós ficamos agora 30 dias nos 15 anos dela, ficamos na Itália agora em julho. Foi uma delícia demais, foi bom demais. Ai, que amor. Agradecer a Karen, então, por compartilhar essa experiência tão rica. Agradecer a Dona Cleci, que honra, Dona Cleci, poder ter contado a tua história aqui, é maravilhosa. A minha inspiração maior foi ela. Eu te disse, Fabi, era difícil referendar. Eu tenho muitas amigas fortes em todas as áreas e que são referência na vida. Não, mas nós precisava de muito tempo para contar a história da Dona Cleci. É uma trajetória muito rica que é longa. Fizeste a escolha certa. E segue, eu digo que fique por muito tempo me ensinando. Que bênção, que me ensinando bênção. na vida. Influenciando. Que linda a tua história. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Por compartilhar essa inspiração gigantesca aí com outras mulheres. A gente é muito grata. Eu que agradeço. Uma obrigada. benção.